Bom, vamos iniciar. Como é a primeira apresentação da audiência, ela é mais uma apresentação das propostas, né? E eu vou explicar como funciona a LDO. A LDO a gente não tem ainda finalizado as metas e as prioridades, né, do município, mas a LOA ela já está bem adiantada, já tem, né, tipo 95% do orçamento pronto. Claro que ainda vai ter mais alguns ajustes até a próxima audiência final, que é na semana que vem, sexta-feira, dia 4, que vai ser lá na Câmara dos Vereadores, no Poder Legislativo. E lá no dia 4 a gente já quer estar com ela 100% pronta para depois só protocolar o projeto na Câmara. Bom, primeiro vamos começar pela LDO, que é a lei, né, um dos instrumentos de planejamento que faz a conexão entre o PPA e a LOA. Né? Para quem não conhece como que funciona o planejamento municipal, primeiro a gente tem um PPA, que a gente faz um planejamento, né? A gestão faz um planejamento para 4 anos, e todo ano, durante esses 4 anos, o município tem que fazer a lei de diretrizes, que vai orientar como executar o orçamento, e a lei de execução do orçamento. Né? Então, primeiro a gente tem a visão estratégica, que define os programas, objetivos e diretrizes da administração para 4 anos, e depois, todo ano, a gente tem os dois instrumentos, a LDO, que vai fazer essa conexão, a compatibilidade do PPA com a LOA e vai direcionar, né? Selecionar prioridades, orientar a elaboração do orçamento e integra os instrumentos. E, por fim, a gente tem, né, o último instrumento, que é da execução do orçamento, que é a LOA. Quando a gente fala de lei orçamentária, normalmente a gente já cita a abreviação de LOA, e a lei de diretriz a gente já cita a abreviação de LDO. Quando eu for falar LDO, você já sabe que é a de lei de diretrizes, e LOA, a lei do orçamento. Bom, a LDO ela é um dos instrumentos mais importantes na formalização do orçamento público, porque ela vai estabelecer prioridades, vai estabelecer metas, riscos, que o município tem que ficar atento para executar o orçamento. Então, no resumo geral, a LDO é isso. Né, na nossa LDO, né, o modelo da nossa LDO, a gente tem um corpo assim, de lei, né, um documento de lei, né, cheio de artigos, e no final a gente tem os anexos, onde a gente vai detalhar metas, prioridades, despesas obrigatórias, riscos, enfim. E no corpo da lei, a gente já define também algumas prioridades da gestão, que ela pode, os gestores municipais, né, pode entrar e nas reuniões, nos encontros, podem organizar, mudar, pode adequar, só não pode deixar muito limitado a regiões específicas de prioridade. Aí no nosso modelo da nossa lei atual, a gente tem essas 3 prioridades, né? Que é promover e implementar políticas de inclusão social nas áreas de saúde, educação, cultura e de desenvolvimento social. Depois, promover o desenvolvimento e crescimento urbano, preservando o meio ambiente e revitalizando espaços de recreação e lazer para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. E, por último, promover o equilíbrio econômico e financeiro das contas públicas. Essas são as 3 prioridades da LDO, e que em momentos de cortes de gastos e outras coisas, a gente tem que seguir essas prioridades aqui do governo sem deixar elas desassistidas. Na LDO, a gente também tem outras coisas que a gente tem que colocar nela. Por enquanto, a gente está no processo de elaborar, de definir, e na próxima audiência a gente vai trazer mais detalhado o que a gente colocou na LDO, né, que todos os gestores vão ajudar a equipe técnica a colocar lá. Né, na nossa LDO, a gente vai estabelecer critérios para elaboração e organização do orçamento, vai demonstrar as metas fiscais, que mais para frente eu vou explicar o que basicamente são essas metas fiscais, que são as metas de controles e para a gente cuidar das contas públicas. E depois a gente tem que colocar na LDO
identificar eventos capazes de comprometer o equilíbrio fiscal, que a gente chama de riscos fiscais. Aí nesses riscos fiscais entra, por exemplo, uma seca muito severa, né, algum problema governamental que pode interferir numa queda de receita, uma possibilidade de uma enchente. Tem municípios que têm muitos problemas. O nosso, a gente até às vezes pensa que a gente está no céu, mas a gente tem alguns probleminhas que podem virar risco, né? Então, todos esses riscos, a gente tem que, a gestão no conjunto, todo mundo, todas as áreas, né, em contato com a população, a gente tem que prever esses riscos e colocar ele já na LDO. Que a gente vai ter um anexo na LDO só para listar esses riscos que pode, porventura, acontecer com o nosso município e gerar um déficit fiscal, algum problema de arrecadação ou uma despesa elevada, algo que pode acontecer e elevar nossa despesa. A gente também tem que estabelecer na LDO mecanismos de preservação e equilíbrio fiscal. Aí é onde entra muitas estratégias de contingenciamento. Uma delas, a principal, né, a gente já separa a reserva de contingência, que é um montante do orçamento entre 2% a 1%, que a gente separa, que é um valor ali no orçamento, né, um valor financeiro para cobrir essas urgências. Se porventura acontecer alguma enchente em algum lugar, uma população de tal vila vai ficar desabrigada, precisando de assistência médica, e a saúde precisa de um suporte financeiro maior para poder comprar medicamento, assistência social comprar algumas coisas para essas famílias, né, ou até mesmo questão de a família estar desabrigada, né, nessa região. A prefeitura pode usar esse recurso por decreto de calamidade e já suplementar esse dinheiro nas secretarias para usar e atender essas emergências. Então, essa reserva ela é justamente para esses eventos inesperados, para contingenciar, né, os riscos. E também a LDO ajuda a gente a definir conceitos, limites e condições para alterações orçamentárias. Todas aquelas alterações de uma ação para outra, de uma ficha para outra, de um lugar para outro, é tudo definido na LDO. Definir mecanismos para acompanhamento das efetividades das políticas públicas, definir critérios para a concessão de subvenções, auxílios e contribuições, que na LDO a gente pode até melhorar algumas regras para esses repasses que a prefeitura faz de auxílio para instituições, né? Algumas associações, por exemplo, a APAE, né, que o município repassa contribuições, auxílios, e na LDO a gente já regulamenta lá. E também tem a possibilidade agora, este ano, da gente começar a regulamentar melhor as emendas impositivas dos vereadores, né, que ainda está em estudo com controle interno, a gestão está discutindo como é que a gente vai colocar isso dentro da LDO, ou se vai fazer por decreto, ainda está sendo estudado, mas é a possibilidade de já encaixar dentro da LDO algumas coisas. Bom, e as metas fiscais são basicamente as metas que a gente prevê de receita, a meta de despesa e as metas de controle entre esses dois pontos, de receita e despesa. E aqui eu mostrei um modelo que é meio, vocês não vão entender que é meio chatinho, né? A tabela com muitos dados, mas isso aqui são todas metas fiscais que basicamente é um controle para a gente não gastar mais do que recebe. E também para a gente não ficar segurando muito dinheiro no caixa e gastar menos. Porque a prefeitura foi feita para investir, oferecer serviços públicos de saúde, de investimento, assistência social, educação. Não foi feito para ficar guardando dinheiro no banco. Mas também tem que ter o equilíbrio de não gastar mais do que consegue, né? Então, por isso, as metas fiscais de resultado nominal e primário que vão fazer esses cálculos entre o que a gente gasta e o que a gente recebe. E também o controle da dívida. O município possui muitos compromissos para pagar, que fica passando de um ano para o outro, a gente vai monitorando. Então, o nosso município tem uma saúde financeira confortável. Esse exemplo aqui é de 2026, que 2027 ainda não está totalmente elaborado. Mas para vocês verem que a nossa dívida consolidada líquida ela é negativa, porque a gente sempre tem muito dinheiro em caixa
de convênios, de obras, né, que também não são livres para fazer o que quiser, né? Eles têm tudo objeto para executar. Mas o município sempre tem, né, a saúde financeira em dia, com algumas oscilações em alguns meses, mas no final das contas sempre consegue fechar o ano no azul, no verde, bem saudável. Bom, na LDO a gente também estabelece alguns parâmetros para a gente projetar a receita e também projetar ali adequar a despesa. Mas para a projeção da receita, a gente sempre considera os índices, né, que toda a gestão considera, que é o IPCA, né, como que vai ser o comportamento do IPCA o ano que vem, do nosso PIB, da taxa Selic, e esses índices a gente sempre usa para projetar algumas receitas. Na próxima audiência eu vou ver se eu consigo colocar cada receita e qual os índices que a gente considera para cada uma, mas talvez vai ficar muito extenso, porque é um monte de receita, talvez seja mais complicado de entender, mas basicamente a gente tem que projetar com base em evidência, a gente não pode chutar valores. A gente tem que monitorar o nosso crescimento nos últimos anos, ver como vai ser a inflação ano que vem e projetar uma margem segura. Esse ano a gente está ali nos 10% de projeção de crescimento para o ano que vem. Uma margem segura ali. E aí, na LDO, a gente já consegue fazer uma projeção entre a receita e a despesa municipal. Mais para frente eu vou explicar lá na LOA cada valorzinho desse daqui, que é agora que começa a LOA. Bom, na LOA, na execução do orçamento, para o ano que vem, a gente já está projetando, né? Agora no início, a gente já pega o estudo de tudo que a gestão fez já nos anos anteriores, já espelha para o próximo ano e já conversa com toda a gestão, com todo mundo, para ver o que a gente pode melhorar, aumentar, diminuir, fazer alguns cortes, ajuste ali, enfim, vai mudando em tudo. Algumas alterações é preciso fazer alteração no PPA. Então, por isso que junto com a LOA e a LDO, que vai para a Câmara, a gente também vai mandar um projeto para alterar o PPA, porque, por exemplo, entrou o convênio FITA esse ano e ele virou um fundo novo. Então, foi preciso alterar o PPA para criar esse fundo e entrar na Secretaria de Obras lá como fundo, não ficando misturado com a Secretaria no geral. Aí no orçamento, né, como eu já expliquei antes, a lei orçamentária é a lei de execução. Ali está tudo já estabelecido aonde você vai aplicar o recurso em cada coisa. Ali é execução. E aí, para o ano que vem, a gente está projetando, né, de despesas, né, para todas as secretarias aqui, né, as secretarias municipais e o Poder Legislativo, o valor total de 131 milhões de orçamento. Legislativo com 4,7 milhões, a Secretaria de Educação com 47 milhões, a Secretaria de Saúde com 24 milhões, a Administração e Finanças com 15 milhões, a Secretaria de Obras com 10 milhões, Secretaria de Governo com 12 milhões, Agricultura com 5 milhões, Assistência Social com 2 milhões e 900, quase 3, Secretaria Municipal de Planejamento com 2 milhões e meio, a Cultura e Esporte com 1,9 milhões, Secretaria de Meio Ambiente com 3 milhões. Total de orçamento de 131. E aqui no próximo slide eu mostro o crescimento do nosso município do orçamento. Desde 2019, o crescimento, uma relação aqui do que é a linha azul, do que a gente projeta todo ano, e a linha verde de quanto a gente atinge a cada ano. A gente sempre faz uma previsão e sempre acaba atingindo a meta superior. Então, ó, a curva só vai para cima, né? E aqui a gente está já com esse ano de 2026 atualizado para arrecadar uns 121 milhões e o ano que vem a gente está prevendo já 131 milhões. E as receitas, né? Para poder bancar todas aquelas despesas, a gente tem as receitas, né? E a grande maioria dela é o recurso próprio, que é composta pelo FPM e o ICMS, que são nossas principais fontes de financiamento. Aqui tem um resumo, né, das receitas que a gente está projetando.
Tem algumas receitas novas por causa da reforma tributária. Então, aqui no início tem as impostos municipais, né? O IBS já está incluso aqui, que a gente já conseguiu ter uma estimativa com base no nosso ISS. Tem umas outras receitas, né? Que são a contribuição de iluminação pública, receita patrimonial, as transferências constitucionais aqui, o IPVA. Aqui tem em amarelo a cota IBS e a cota punitiva do IBS, porque eu acho que dia 31 de agosto agora, o Comitê Gestor da Reforma Tributária vai divulgar os índices dos municípios, que eu vi numa matéria, mas eu vou esperar 31 de agosto para saber se realmente vai acontecer. E aí a gente vai conseguir estudar uma projeção para essas duas receitas aqui, porque elas são baseadas nas transferências constitucionais. Não é que nem esse IBS municipal, que é baseado no nosso ISSQN, né? Que dá para a gente fazer o estudo e projetar. E aqui embaixo, né, outras receitas. Essa aqui é uma receita nova também, ó, que é o IES, o imposto seletivo, né? Que é aquele imposto que eles chamam imposto do pecado, que vai ser com base no imposto IPI, que é daqueles produtos industrializados, né, da industrialização. E aí o imposto seletivo já vai entrar o ano que vem, substituindo algumas cotas do IPI. Então dá para a gente projetar uma porcentagem do IPI, né, com base no que a gente já arrecada de IPI. E ele já entra aqui. Depois temos o Fundeb, transporte escolar, as transferências do SUS, receita de capital, que é o FITA, né? E aqui eu englobei as outras receitas, né? Porque senão essa lista ia ficar gigante. Ia ter 200 receitas aqui. Total de 131 milhões. E aqui embaixo, né? O que a gente usa para considerar a estimativa. Aqui eu já coloco a receita corrente líquida projetada para o ano que vem. E aqui o valor de 2%, que corresponde ao valor que é destinado para os vereadores fazer as indicações junto com os gestores para as emendas impositivas. E explicando que metade desse valor de 2 milhões e 600, metade vai para a saúde e a outra metade vai para as demais secretarias que conseguir emenda. E aí, nesse planejamento que a gente está fazendo, da LOA, a gente tem que fazer uma pesquisa pública que é obrigatória para saber a opinião da população. Tanto a população tem que vir na audiência pública, como também fazer uma pesquisa para tentar atingir o máximo de opinião possível. A gente faz uma enquete online, onde a gente divulga e pede para as pessoas responderem. A maior faixa etária que respondeu, né, de 372 pessoas que responderam. A faixa etária maior é o público de 25 a 45 anos que respondeu. E teve 10 perguntas, né? Aí a primeira pergunta era destinada à saúde, né? Fizemos uma pergunta de qual deve ser a principal prioridade de investimento na área da saúde. A população, né, a maioria, respondeu a redução de tempo de espera para consultas com especialistas e exames. Então a Secretaria de Saúde até já tem um projeto aí para ampliar cirurgias e consultas especialistas, já que eu acho que vai começar talvez esse ano. Então já é uma demanda que a população reclama bastante e a Secretaria já está andando junto com a demanda popular, por conta desse projeto aí das cirurgias e das consultas especialistas, né? O objetivo é zerar a lista de espera. Nós temos a educação, que é onde foi perguntado para a população onde os recursos da educação devem ser aplicados prioritariamente. Aí teve quase um empate aqui entre duas áreas, que é a reforma e infraestrutura das escolas e creches e a valorização e capacitação continuada dos professores. Quase um empate técnico, né, que nem fala na pesquisa. Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Qual o serviço de infraestrutura urbana necessita de maior atenção no seu bairro? A população, né, a grande maioria, fala da operação tapa-buraco, recapeamento asfáltico e pavimentação nas novas ruas. Então, né, é uma necessidade que a própria gestão tem conhecimento e vem trabalhando em cima, e o ano que vem a intenção é melhorar cada vez mais, né? E esporte e lazer. Com a prefeitura deve incentivar o esporte e o lazer na cidade.
a grande maioria aqui também, né, foi direto na criação de escolas de esporte gratuitas para crianças e jovens no contraturno escolar. Uma ideia interessante, né, para a Secretaria de Esporte e Cultura tentar desenvolver, planejar, colocar no papel, né. Temos a Secretaria de Planejamento, né, uma pergunta mais voltada ao planejamento municipal. Em qual dessas áreas, em qual dessas ações a Secretaria de Planejamento deve focar para o crescimento ordenado da cidade? Aí a grande maioria foi nos projetos de mobilidade urbana, melhoria no trânsito, ciclovias e calçadas acessíveis, né, como uma necessidade que a população viu. Temos a agricultura. Qual é a principal demanda para o fortalecimento da agricultura local? Aí a grande maioria foi em oferecer assistência técnica, cursos e maquinário agrícola para pequenos produtores. Meio ambiente. Qual projeto ambiental deve ser tratado com prioridade para em 2027? Aí temos aqui duas grandes respostas aqui. A maior é a ampliação de arborização urbana e criação de novas áreas verdes, parques ecológicos, seguido da fiscalização rigorosa contra a poluição, descarte irregular de entulho e desmatamento. Secretaria de Finanças. Para garantir a transparência e a eficiência financeira, onde a Secretaria deve investir? Aí nós temos aqui a grande votação na opção de combate à sonegação para garantir que os recursos públicos retornem em serviços de saúde, educação e demais. E a Secretaria de Finanças, a gente está investindo bastante em fiscalização para combater sonegação. Já contratamos 2 sistemas para ajudar os fiscais a fiscalizar melhor o ISS, a fiscalizar até o nosso índice de comercialização que influencia no ICMS. E a Rosana está aqui presente, ela está afiada em notificar todo mundo na cidade, né? Está correndo, né? Está ficando escondida. Assistência social. Qual público ou serviço deve receber maior atenção dos programas socioassistenciais? Aí nós temos aqui, a grande maioria votou em programas de capacitação profissional e geração de renda para famílias. Aí, a grande maioria. E tem aqui bem voltada, né, que é o fortalecimento das ações voltadas para a proteção da criança e adolescente. Secretaria de Governo. Como a Secretaria de Governo pode melhorar a relação com a população e a gestão pública? 2 opções mais votadas aqui, que é os programas de atendimento itinerante nos bairros, né, e o fortalecimento dos conselhos municipais. Dar mais voz aos representantes. E a gente também pediu para a população escrever alguma coisa que a gente não colocou nas perguntas anteriores, né? Que eles possam dar uma opinião de alguma coisa relevante para ser considerado e discutido. E dentro do que a população escreveu e falou, o que mais foi citado é o município e a cidade, né? Mais na questão de infraestrutura, né, e desenvolvimento econômico e estrutura da saúde. Então a gente teve desenvolvimento econômico e oportunidades, que foi relatado bastante pela população. Sempre que eles citam o município, o cidadão, eles cobram formas de fazer a cidade crescer e gerar renda, né? Citando até incentivo à atração de novas empresas e aumentar o potencial agrícola. Também falam bastante de qualidade da infraestrutura urbana e acessos. Eles falam também a entrada da cidade, asfalto, a limpeza, e também da estrutura da saúde e cuidado com a população. O município é abordado como uma unidade que precisa cuidar melhor dos seus moradores. Aumento da estrutura hospitalar e atendimento humanizado e especialistas. Bom, a pesquisa pública foi essa. Ela ajuda a dar um espelho do que está acontecendo na rua. Claro que a gente queria um número maior de respostas, né? No mínimo 1000 respostas, mas com toda a divulgação, a gente ainda não consegue pegar, que era bom pegar a população inteira, né? Para poder votar e dizer o que está precisando, né? Mas já é uma porcentagem que dá um reflexo do que a gente está precisando, e muitas das respostas aí todo mundo concorda
que o município precisaria de tudo, né? De todas as opções, né? Mas a administração, como a gente não tem todo o dinheiro do mundo, né? A gente tem que focar nas prioridades para poder oferecer o serviço. E agora eu vou começar a mostrar a quantidade de valor alocado para cada secretaria e o que cada secretaria vai promover de ação dentro da sua secretaria. Primeiro aqui, aí eu vou só para falar o montante que vai para o Legislativo, né? A Câmara Municipal o ano que vem vai contar com 4.700.000, né? Que são 7% dessas receitas aqui, que é apurado no exercício anterior, a gente calcula o valor e projeta o valor que eles vão receber. E aí a Secretaria de Governo, né? A Secretaria de Governo está com um montante de 12 milhões para trabalhar, mas desses 12 milhões, a gente tem 1.300.000 que está alocado aí dentro, que vai ser para as emendas impositivas, que vai para a educação e para as outras áreas. Aí a Secretaria de Governo vai ter 3 ações principais, né? Que é a gestão da administração, o transporte estudantil e a contribuição com consórcios. E lá dentro da Secretaria de Governo tem o Conselho Tutelar, né, que o valor de R$396 mil para trabalhar durante o ano que vem, e tem um novo fundo da Defesa Civil, né, a Proteção e Defesa Civil, que aqui dentro, né, já vai começar a entrar projetos, inclusive pode entrar o projeto da cidade segura e inteligente que a gestão está organizando para fazer de despesa esse final de ano ou ano que vem. Provavelmente, talvez eu acho que o ano que vem entra, né? E aí, para onde vai esses recursos da Secretaria de Governo? Vai para pagar a folha dos funcionários, que a grande maioria dos comissionados da prefeitura estão tudo na Secretaria de Governo. O valor que eu falei que está alocado lá dentro, que vai ser distribuído de emendas impositivas, e esse valor não está incluso da saúde. O da saúde já está lá na saúde. Aqui a manutenção e custeio, né? Funcionamento logístico, compra de materiais, diárias, passagens, contratações, 1.200.000. Consórcios intermunicipais, cooperação regional, né? Com os consórcios, e investimentos e equipamentos. E o total de 12 milhões. Aí a Secretaria de Agricultura vai contar o ano que vem com 5 milhões, né, lá dentro da Secretaria, que vai ser para desenvolver essas ações orçamentárias, né? Programa de Produza Mais, Porteira Dentro, melhoramento genético, aquisição de alimentos agrícolas, obras na feira municipal, apoio à Expo Alto, consórcios públicos também tem lá dentro, e o Fundo Municipal de Agricultura. E lá dentro da Secretaria de Agricultura, os recursos vão ser utilizados como? Né, na gestão e manutenção da secretaria, né, da administração, fazendo obras, mantendo a frota. Depois, com apoio ao produtor, com programas de porteira dentro, melhoramento genético, produção de insumos, aquisição de alimentos, apoio à agroindústria e equipamentos. Como lá na pesquisa pública, né, a população reclamou de mais incentivos ao produtor rural, a agricultura continua investindo no apoio ao produtor. Obras e infraestrutura na feira, né? Vai ser aplicado. Cooperação regional com consórcio público e o Fundo Municipal de Agricultura. Total de 5 milhões. E aí a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras vai contar o ano que vem com 10 milhões de reais, estruturado, né, nessas principais ações aqui, que é a estrutura operacional e manutenção da frota, que vai contar tanto o pagamento da folha, como também a manutenção da frota e outras coisas do administrativo. Só com a frota é 3.700.000, com a folha 2.800.000 e outras despesas de diárias, outras coisas pequenas que são 10 mil reais. E aí a manutenção das estradas vicinais, que aqui já entra o fundo do FITA e entra outras despesas, né? Entra a 500 mil reais para dar de contrapartida para insumos do melhoramento das estradas vicinais, né, das pontes. Depois nós temos um outro valor para pagamento de serviços terceirizados, depois nós temos a ação de serviços urbanos e iluminação pública,
Aqui entra a manutenção da nossa iluminação da cidade e outros serviços que pode ter lá dentro, né? Infraestrutura urbana e obras, 1.200.000 para dar de contrapartida e comprar alguns materiais para as obras de infraestrutura urbana. E aqui dentro é alocado para onde vai cada recurso da Secretaria de Obras. Vai para a gestão e manutenção da folha de pagamento e também a manutenção da frota municipal. Acesso, isso. Aqui é a manutenção das estradas, né? Que vai justamente para promover o acesso, o escoamento e a manutenção das estradas e das pontes e dos bueiros. Melhoramento urbano e iluminação pública. Claro que aqui durante o ano vai entrar várias emendas e convênios, aí os valores vão triplicar, vão ficar 5 vezes maiores por causa dos convênios que entram, tanto de superávit como de novas emendas e convênios que vão chegando. Aí os valores da secretaria vão dobrar. Mas só de início de recurso próprio já são 10 milhões. A Secretaria de Finanças, que tem essas ações principais, que é a gestão da secretaria e os precatórios e sentenças judiciais, com um valorzinho bem salgadinho, ó, de obrigações que a gente tem, de 2,5 milhões de precatório para pagar. As obrigações tributárias de PASEP, que é 1,5 milhão. A reserva de contingência fica alocada aqui dentro, que é aquela reserva de contingência que eu falei lá na LDO, que é para suprir algumas urgências que for surgindo durante o ano. E agora a gente tem um novo fundo dentro do orçamento, que é o Fundo da Administração Tributária. Aqui dentro está justamente para a gente fortalecer e melhorar o Departamento de Fiscalização e Arrecadação Municipal. E aqui um resumo de para onde que vai o recurso de cada ação, né? A gestão da secretaria, o cumprimento judicial, a obrigação tributária, a segurança do orçamento, que é a reserva de contingência, a fiscalização e a arrecadação, né? Que é o novo fundo, e o total de 15 milhões para a Secretaria de Finanças. E agora a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. 1.900.000 para festividades e eventos, estrutura operacional e pessoal, desenvolvimento de atividades esportivas de lazer. Aqui dentro entra os eventos municipais, né? Desde as festas até os campeonatos que acontecem, e o desenvolvimento esportivo, né? Tem compra de materiais esportivos, tem diárias para os funcionários poderem levar os atletas para outros municípios para competir. Tem várias ações que a Secretaria de Turismo e Esporte realiza. Vai ter que trabalhar com 1.900.000 o ano que vem. E a Secretaria de Meio Ambiente com 3 milhões de reais para gestão e infraestrutura administrativa, saneamento básico, consórcio e o manejo dos resíduos, preservação e controle e fiscalização ambiental, segurança pública e defesa civil, educação ambiental e o Fundo Municipal de Meio Ambiente. E lá dentro da Secretaria de Meio Ambiente, eles vão estar utilizando essas finalidades para aplicar os recursos, né, com a manutenção do administrativo da secretaria, né, pagamento de folha, etc. A gestão de resíduos, que aqui, né, é feito aquela parceria com os consórcios, e também entra a parte da coleta seletiva, também vai entrar dentro dessa ação. E aqui a preservação e fiscalização ambiental, aqui o repasse que vai para os bombeiros, né, para o combate a queimadas e outras coisas, e a educação ambiental. E o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que também esse ano, o ano que vem, está entrando com várias outras ações lá dentro para poder trabalhar melhor. E a Secretaria de Educação, com 47 milhões o ano que vem, distribuído nessas ações aqui, é separado normalmente por nível de ensino, né, ensino fundamental, infantil e alimentação escolar, educação de jovens e adultos e educação especial. E na Secretaria de Educação, né, um ensino fundamental com 33 milhões para manter a folha dos professores, o transporte escolar, reforma das escolas, materiais e educação em tempo integral. O ano que vem a secretaria também já vai ter novos prédios, né, como creche, vai ter também mais vagas de tempo integral,
as despesas da Secretaria de Educação vai ampliar bastante. Então, é uma das coisas até que tem que colocar também na LDO, que a gente tem que colocar também a expansão das despesas. Todo mundo que for inaugurar prédio, programas novos, que vai ter que contratar mais, manter limpeza, energia, tudo também vai entrar na LDO como expansão de despesa. E a educação é uma das que vai ampliar bastante a despesa. Beleza, alimentação escolar, educação infantil, né, que é a manutenção da creche, e o ano que vem vai, se Deus quiser, vai ser creches, né, que vai ter mais de uma creche. E alimentação escolar, educação de jovens e adultos e educação especial. Total de 47 milhões. Tá. E aqui a gente entra na Secretaria de Saúde. Deixa eu voltar aqui. Na Secretaria de Educação, o município tem a obrigatoriedade de aplicar 25% da receita corrente das transferências constitucionais. Então, o município está projetando já aplicar 28% o ano que vem, com esse valor aqui já alocado previsto. E aqui entra a saúde, né? Vamos começar a saúde com 24 milhões o ano que vem. Primeiro no bloco da atenção especializada, né, que engloba o hospital, o SAD e o CAPS. E, se Deus quiser, o ano que vem também vai ter o CAPS. Temos o SAMU também, que entra nesse bloco. E aqui a gente não estabeleceu ainda os valores do SAD, e também pode ter uma alteração de valor aqui no Hospital Municipal, porque a Secretaria de Saúde vai querer já começar a obra do Hospital Novo ano que vem, né? Provavelmente o processo já está pronto para reservar e empenhar o ano que vem, os valores aqui provavelmente vai aumentar. A gente vai ter que ajustar e organizar. E nós temos também depois a atenção básica, que já engloba as unidades básicas de saúde, né? A UBS urbano que tem aqui, a rural lá embaixo, e outros pontos de apoio na zona rural, que conta com 6 milhões de orçamento provisório. Aqui, esses 6 milhões, ele pode até dobrar durante a execução do ano que vem, por conta das emendas que a saúde ganha. A gente não prevê as emendas, porque normalmente as emendas elas vêm com autor próprio, né? Autor definido, com codificações que tem que amarrar, e não tem como a gente prever qual é o parlamentar que vai mandar, né? Vai ser a gestão ali do final do ano, início do ano, que vai saber qual o deputado que vai mandar, e a gente não consegue prever. Mas sempre vem aí numa faixa de 4 milhões a 5 milhões a mais. Então, de 24, a Secretaria de Saúde, ano que vem, durante a execução, pode chegar até 30 milhões de suplementação. E depois nós temos a administração da Secretaria, né, que é o administrativo. Depois nós temos a farmácia, que conta com esse orçamento aqui, de 500 mil. E outra coisa também, a farmácia também pode duplicar, triplicar de valor conforme as emendas vêm. Vem muita emenda para medicamento. Então, o valor aqui é só de RP e dos programas de financiamento. Aí a vigilância em saúde, por último, que conta também com o valor de 300 mil, e são dos programas de financiamento. E para onde vai os recursos da saúde, né? Cada ação aqui, cada unidade e cada valor de cada área, e para onde vai a finalidade, onde vai cada valor. A Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social vai ter 2 milhões e 900 o ano que vem, para trabalhar com os benefícios comunitários, né, a proteção social, o administrativo da Secretaria. Aqui dentro entra a proteção básica, assistência ao CRAS, a proteção especial, que é o abrigo municipal, a gestão de benefícios eventuais, né, algumas coisas que acontecem. Né, eu acho que cestas básicas e urnas funerárias é comprado aqui dentro. Apoio à APAE, né? A Secretaria sempre tem um repasse que vai para a APAE para ajudar. Depois os programas da primeira infância, que são o programa Criança Feliz, Mamãe Cheguei, Crescendo Bem. E a gestão descentralizada do Bolsa Família, onde tem um valor para as equipes monitorarem, cadastrarem, atualizar todos os usuários do Bolsa Família.
E tem os conselhos municipais lá dentro, o Conselho do Idoso, Conselho da Mulher, o Conselho da própria Assistência Social, que é o Conselho de Controle Social, e o Fundo, né, Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está lá dentro também. E aqui para onde vai os valores da Secretaria de Assistência Social? Finalidade de cada componente aqui do orçamento. E aqui o orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, que é a última. A Secretaria de Planejamento vai ter 2,5 milhões ano que vem de orçamento para trabalhar com os recursos humanos, né, garantir o pagamento dos funcionários, fazer obras e investimento, né, já tem um valor aqui destinado para comprar material. Eu acho que aditivo da obra que vai iniciar esse ano. E depois o desenvolvimento econômico, que é uma ação dentro da secretaria, tem esses valores aqui. Regularização fundiária, a REURB também está lá dentro da Secretaria de Planejamento. E aqui para onde vai cada um dos valores desses 3 blocos lá dentro. Então é isso. Encerrou a parte do orçamento, né, onde está alocado cada orçamento de cada secretaria. A gente ainda está no processo de conversar ainda com os gestores para discutir aonde vai mudar, qual a ação que vai ser criada, o que vai... Né, ainda está nesse trabalho. Como eu falei, na saúde vai entrar uns valores por conta da obra do hospital. E todo mundo aqui presente pode perguntar alguma coisa, se manifestar, ou até dar uma ideia, alguma coisa. Tá bom? Pode perguntar alguma coisa aí, gente. Aqui é uma audiência pública, todo mundo pode se manifestar, vir aqui na frente, pegar o microfone. Qualquer coisa, a gente tem esse QR Code ali do banner, pode escanear e lá no final tem uma pergunta que você pode escrever. Se tiver com vergonha de se manifestar aqui, pode escrever lá também, que o link ainda está aberto para mandar respostas da enquete. A gente vai encerrar a apresentação aqui. Tem mais uma audiência que vai ser no dia 4, lá na Câmara, tá bom? Que já é a parte da versão final do projeto, que é a apresentação antes da gente protocolar as leis. Obrigado.